Acho que meu coração sofreu mais desordem depois que eu me tornei um cristão do que antes, quando não era. Isso é consistente com alguém que deveria ter sido transformado por Cristo? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, terceiro episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão? Nessa série nós estamos trazendo uma série de dúvidas aí que são comuns aos cristãos, que os fazem se questionar nesse sentido, se de fato houve ali uma conversão. Então nós já tratamos de duas dessas dúvidas nos episódios anteriores. Se de repente você não viu, vai estar aparecendo aí, você pode conferir depois. E hoje nós vamos estar tratando desse sentido aqui de como está o nosso coração. A pergunta aqui, nós estamos usando um livro, inclusive, o livro Eu Sou Realmente um Cristão, mesmo nome da série, do Thomas Boston, esse livro aqui. Não sei se vai dar para ler aí, mas ele traz nessas 8 dúvidas, e a pergunta que ele traz é essa que eu acabei de ler, Será que eu sou de fato um cristão? Porque parece que depois que eu me tornei um cristão, meu coração parece que só está sofrendo mais desordem do que antes, quando eu não era. Então, a primeira a questão que ele traz aqui nesse terceiro ponto é essa é a dúvida. Mas, começando de fato aqui o episódio de hoje, o que você teria a nos dizer nesse sentido aqui, dessa pergunta que ele traz hoje? Uma pergunta bem interessante. Acho que a gente até começou a falar sobre ela no nosso último episódio, né? Uhum. A verdade é que não é que o nosso coração está em desordem. Apenas nós começamos a ter luz no lugar em que estava escuro, né? Sim. Ah, não havia a luz de Cristo, não brilhava ali. E então a nossa vida era dirigida ah, pelo nosso próprio coração, né? Por aquilo que nós, por aquele que nos dirigia, na verdade, quando estávamos mortos, como o próprio Paulo vai falar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E então Cristo entra e a luz entra no meio das trevas ali. É interessante, porque se a gente lembra lá no início dos escritos bíblicos, lá no livro de Gênesis, né? No princípio tinha um caos, não tinha nada ali, e aí Deus vem e diz: haja luz. Então, quando há luz, aquilo que era um caos já passa a não ser mais um caos, né? E então a nossa vida era assim também, era um caos, havia um caos. ah, Nós éramos o caos, na verdade, né? Uhum. Fazemos parte do caos. E então o evangelho vem e aí aquilo que não tinha ordem começa a entrar em ordem. E aí, se a gente pega os episódios anteriores, nesse processo de colocar as coisas em ordem, vem aquelas coisas que não querem que as coisas fiquem em ordem, né? E essa luta, como a gente bem falou no último episódio, ela está acontecendo. O evangelho, o espírito, a palavra, né, tentando trazer nossa vida para a ordem, e nosso coração, o mundo e Satanás querendo deixar a nossa vida em desordem, né? Então não é que que tudo piorou. Na verdade, nós estamos nesse processo. Nós também falamos na semana passada sobre o fato de que nós estamos nesse processo de transformação, metamorfose. Sim. Estamos saindo, né, nessas mudanças. Não é que o que aconteceu ali seja num dia específico, voltando lá para o primeiro episódio, ou aquilo que aconteceu num dia especificamente na vida de alguns, ou num processo na vida de outros, aquilo foi o fim. Não. Ali é um start inicial para algo que vai sendo aprimorado em nossa vida, e à medida que a luz vai chegando em lugares em que o pecado tem prazer em que elas fiquem escondidos, né? Aquilo vai aparecendo, vai mostrando o caos, e até que tudo entre nos trilhos, né? a, a gente vai se deparar por vezes com a situação de dizer assim: nossa, parece que ficou pior, né? Um Uhum. outro aspecto disso é que Jesus já alertou aos discípulos lá, e também a nós, é que no mundo nós teríamos aflições, né? Então o fato de sermos cristãos, o fato de alguém ser um discípulo de Jesus, não quer dizer que sua vida, nossa, agora tá tudo uma mil maravilha. Não, não é isso. Então nós ainda estamos imersos nesse mundo mal, corrupto e perverso. Nós somos pecadores ainda, então nós teremos esses problemas para resolver. E enquanto Cristo não vier nos buscar, ou nós morrermos,
nós ainda precisaremos lidar com essas situações. Sim. Quando você estava falando, eu lembrei de uma. A gente fez algumas lives no Instagram e um dos devocionais que a gente estava lendo ali, ele falava sobre como o pecado ele nos cega até para o próprio fato de nós estarmos cegos, né? De nós não conseguirmos ver e nós não nos damos conta disso. Uhum. E é o que acontece aqui nesse sentido também, né? Talvez não, na verdade, antes de ser alcançado pelo Evangelho, por Cristo, meu coração já estava em desordem, né? Só que eu não conseguia enxergar essa desordem. E então, Cristo, ser alcançado por Cristo e a palavra, à medida que nós vamos lendo a palavra, ouvindo, isso vai nos trazendo clareza acerca do nosso pecado e parece então que, ao invés de diminuir, como talvez se espera, essa desordem, ela está aumentando, né? Mas na verdade nós estamos tendo mais clareza acerca de como está nosso coração e assim como a gente falou no último episódio acerca da luta contra o pecado, né? O que isso deve nos fazer é nos motivar a uma mudança, né? Nós, como a gente comentou, você falou também já nesse episódio, nós estamos nesse processo de mudança, né? De santificação e isso deve nos motivar então a essa mudança, né? Ao entendermos que o nosso coração ele está em desordem, nós devemos então buscar, e Deus, como eu falei no último episódio também, eu comentei que, e você falou também, que Deus ele nos dá os meios, né, para que nós possamos vencer o pecado, a sua palavra, a igreja, né, outras pessoas na igreja que nos ajudam nessa luta. Então, aqui no mesmo sentido, se tratando do nosso coração em desordem, né, isso deve nos levar a Cristo, né, a sua palavra e a essa mudança de vida. E tem um exemplo aqui que o autor traz do livro, eu achei bem interessante, eu vou ler aqui. Quando o sol brilha através de uma janela, vemos toda a poeira na casa que não víamos antes. Da mesma forma, quando a luz da graça brilha em nossas vidas, vemos a corrupção dentro de nós que não tínhamos notado antes. O pecado não está completamente morto na alma do crente. Ele está morrendo uma morte prolongada. Ele está sendo crucificado. Não é de admirar que comece a lutar tão duramente. Ele sabe que está prestes a morrer e então luta para viver. E até uma outra coisa que a gente comentou também no último episódio é de como entender essa graça de Deus e como o pecado ele ainda é presente. Isso não deve produzir em nós um desejo de ficarmos relaxados, né, no sentido de não buscar uma mudança. Talvez se não há esse desejo de buscar essa mudança de vida, se está tudo bem, ali mesmo sabendo o pecado, isso talvez seja sim um sinal de que aquela pessoa não teve uma vida transformada por Cristo, né? Mas se há esse incômodo, isso é um bom sinal, um sinal de que o Evangelho ele está agindo em nossas vidas, né? Que a palavra de Deus está entrando no nosso coração e trazendo resultados, nos trazendo incômodo nesse sentido, né? Nesse aspecto aqui de trazer clareza acerca do nosso coração, de coisas que nós não víamos antes, né? Então, esse incômodo, por vezes, também ele vem de um desejo de mudança, né? Porque é uma luta. E se há essa luta, então, isso vai nos trazer aflições, né? Isso vai nos trazer frustrações em alguma medida, mas isso faz parte, né, como você comentou, né, nós vemos nas escrituras, nós somos orientados acerca de como nós teremos tentações, né, nós passaremos por situações difíceis, mas nós precisamos olhar para Cristo, né, diante dessas situações. E assim, cuidado, você que só ouve mensagens do Evangelho que te tiram a culpa de você, né? Você nunca é o culpado, né? E é um evangelho tão barato que diz assim, não, sua vida só vai ter bênção, só é alegria, zero problemas, né? E quando a gente coloca esse tipo de evangelho em comparação com a vida de Cristo, essa falácia não se sustenta, né? Então, Jesus já alertou aqueles discípulos porque ele estava, de fato, mostrando para eles sua própria vida, né? Como ele mesmo estava nessa guerra contra o pecado. A gente vê ali em Gênesis 3, nós temos o homem caindo no pecado. Em Mateus 4, nós temos Cristo vencendo o pecado ali. As mesmas tentações em que o primeiro Adão e o segundo Adão são colocados, nós vemos a
as respostas diferentes. O primeiro Adão, ele sucumbe ao seu pecado, e Cristo ali, como esse segundo Adão, ele vai lá e vence o pecado. E os dois tinham as mesmas ferramentas para vencer. Deus já tinha dado a Adão ali em Gênesis tudo o que ele precisava para vencer todo e qualquer pecado. Mas ele esquece, ele diz não àquilo que Deus havia dito a ele, né? E aos passos que Deus havia dado a Adão, e ele então ouve seu próprio coração. E quando ele ouve seu próprio coração, ele cai. Mas Cristo, em Mateus 4, vai lá e responde a cada uma daquelas tentativas de Satanás de ludibriar Jesus. Ele responde como Adão deveria responder. Ele diz assim: mas Deus disse isso. Então Deus disse isso, Deus disse isso, Deus disse isso. Então ele vence cada um nos mostrando, né, fazendo esse contraste aqui entre o que Adão erra, né, em detrimento daquilo de como ele acerta. Então agora nós temos os dois meios aqui, né, diante de nós estão as duas possibilidades: sucumbirmos ao nosso pecado como Adão fez, ou vencermos como Cristo venceu, né? Então, e aí está diante de nós esse processo, e ao cristão é requerido então que ele olhe para o seu Salvador, que é Cristo, e diga assim: não, é esse lado aqui, é ele que eu vou imitar, e então vencer assim como Cristo venceu. E Hebreus 10, versículo 32, vai falar que depois de iluminado sustentastes grande luta e sofrimentos. Aí lá no versículo 35 ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ou seja, nós, e como a gente já comentou também no último episódio, nós vamos ser tentados, nós vamos falhar ocasionalmente, mas a graça de Deus ela é suficiente para nós, né? E nós entendemos que nós não precisamos mais viver com esse peso da culpa que o pecado traz, porque Cristo já morreu por nós, e ao mesmo tempo que essa graça de Deus ela é suficiente para nós, mas ela também nos motiva a essa mudança de vida constante, né? Esse processo de santificação. Então, esses sofrimentos, né? E trazendo para a pergunta, à medida que nós vamos aprendendo da palavra de Deus, né, nós vamos vendo como o nosso coração ele está em desordem, ele precisa ser ajustado em diversas áreas, e a partir disso, então, nós precisamos não duvidarmos, como a gente vem comentando também. Isso não nos deve trazer algum peso ou dúvida acerca da nossa nova vida em Cristo, mas nós precisamos olhar para o que para os resultados, para os frutos dessa nova vida em Cristo. Nós precisamos escrutinar o nosso coração, como você sempre fala, né? E olhar para a nossa vida, se de fato o Evangelho tem produzido esses frutos em nós, ele tem nos transformado, se ele tem nos levado a ter um relacionamento mais próximo com Deus e com nossos irmãos, com o nosso próximo. E não só isso também, mas pensando nesse sentido aqui, isso deve, como eu falei, nos levar a esse desejo de mudança, né? Não nos empurrar para trás, como você tem comentado, né? Mas fazer com que nós olhemos para Cristo, né? E busquemos nele os meios para vencer o pecado, para vencer as tentações, e nesse sentido aqui, para trazermos essa ordem para o nosso coração que está em desordem. O que o pecado faz conosco é aquilo que ele fez com Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Ele vai fazer com que a gente, diante dessa desordem, tente se esconder, né? Fugir, né? Não enfrentar o problema, né? Mas o Evangelho nos chama totalmente ao contrário, a enfrentarmos e vencermos. E vencermos com as armas que nós temos em Cristo, que elas são poderosas para vencer toda e qualquer desordem, né? Usando aí a pergunta inicial. Então, sim, até pensando nos episódios anteriores, né? De tempos em tempos, a nossa vida vai parecer meio que desordenada, né? Meio em desordem por conta desse pecado, e isso nos faz lembrar que nós não somos autossuficientes, que nós não ainda estamos no céu, que a minha vida não é um mar de rosas. Não, nós estamos aqui ainda nesse mundo mau, né? E sujeitos
todos os processos e que o mundo nos coloca, né? Mas que isso não nos faça ter a atitude que Adão teve de nos esconder ou de achar que a gente pode simplesmente levantar o tapete e jogar o pecado para debaixo do tapete, fingindo que nada aconteceu. Mas não, nós somos chamados a, de novo, colocar luz ali, e essa luz é Cristo, né? E lembrar que ele já pagou o preço dessa desordem para resolver essa desordem, e então eu preciso enfrentar e dizer assim, como o que eu devo fazer para transformar essa desordem em ordem, né? Transformar esse caos num lugar melhor, adequado, né? Então, Deus já nos deu todas as ferramentas que a gente precisa para resolver este e qualquer problema. É isso, não sei se você quer acrescentar alguma coisa antes da gente terminar. Estou satisfeito, acredito que foi bem legal aí. Então é isso, que Deus abençoe, né? Se de repente se você tem tido dúvidas nesse sentido ou conhece alguém, se a gente conseguiu ajudá-lo, compartilhe com outras pessoas também. Você pode também deixar um comentário aí, se de repente tiver alguma outra dúvida sobre algo que nós não falamos, e que Deus abençoe e até o próximo episódio.